TV Fevale esteve presente na 19ª edição do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. E agora você confere um pouco do que rolou aqui no Serra Parque nos 3 dias de evento. De 5 a 7 de junho, o Serra Parque foi palco para a 19ª edição do festival, que é considerado o maior evento do setor na América Latina e o terceiro no mundo. Este espaço serve como um ponto de encontro para discussão e análise do segmento publicitário. Continuamos na cobertura do 19º Festival Mundial de Publicidade aqui de Gramado e comigo está o presidente dessa edição do evento, Mauro Dorfman. Mauro, como é que está o festival? Vocês se preocuparam em trazer palestras que fossem super interessantes para o público, né? É verdade. Não só interessantes, como também multifacetadas, né? O nosso festival, ele está sendo, eu acho, até aqui um sucesso, justamente porque ele está trazendo protagonistas de diversas áreas, dando a sua visão, né? E é uma visão multifacetada, é mesmo uma visão muito variada, né? E muito ampla. Então, assim, a gente não está falando de uma específica forma de fazer comunicação, de uma profissão específica e nem com uma abordagem específica. Então, assim, o festival não tem tese. A gente quer dar um mosaico muito amplo para as pessoas e eu acho que estamos conseguindo. E esse ano a temática também é bastante atual, né? Eu acho que a temática ela é muito universal, né? A razão e a emoção sempre foram assim polos da nossa atuação, né, como seres humanos lá desde o começo da civilização, né, quando a gente se transformou de apenas animais em animais racionais, né, e animais racionais é que são capazes de ter emoção também, né. Então, assim, ela é realmente uma temática muito universal, muito permanente na nossa trajetória, né, como seres humanos, mas ela de fato está muito atual, já que a gente está tendo descobertas novas aí a respeito do funcionamento do cérebro, né, de como é que a gente toma nossas decisões, de como é que razão e emoção incidem no nosso cérebro. Então, é muito legal isso porque ela é realmente uma preocupação universal, mas também está muito atual. Regina Augusto é escritora e jornalista e abriu as palestras aqui no 19º Festival Mundial de Publicidade em Gramado. Olá, tudo bem, Regina? Fala um pouquinho sobre o tema que tu escolheu, que é o que houve com a intuição. Então, como o festival tem como tema maior razão e emoção, eu decidi falar sobre intuição, porque eu acho que a intuição transita muito bem entre o lado racional e emocional, e ela é muito importante na tomada de decisões. O que eu busquei apresentar na palestra foi como que é difícil tomar decisões, se aprovar uma campanha, no caso dos clientes e no caso das agências, apresentar campanhas inovadoras e inspiradoras, e a intuição funciona aí como uma grande ferramenta para que se consiga sair do normal, sair do mesmo e se diferenciar. Você usou na sua palestra alguns exemplos de publicidade e propagandas como os mamíferos da Parmalat, pôneis malditos, né? Como se dá essa relação hoje do mercado publicitário com relação a esse planejamento? Então, mamíferos da Parmalat e pôneis malditos, eu usei para falar que foram campanhas. Primeiro, mamíferos não passou nos pré-testes antes de ir para o ar. E mesmo assim o cliente bancou essa campanha e ela se tornou um grande fenômeno. Pôneis malditos, por ser uma comunicação muito inovadora e muito diferente para carro, né, que era o modelo da Nissan na época, o cliente percebeu que se ele colocasse em teste aquela campanha, ela não seria aprovada, e ele bancou e correu esse risco e foi um sucesso tremendo. Vamos falar agora de um assunto que preocupa todos que trabalham com mídia, com publicidade, que é a mídia de hoje e de amanhã. Ninguém melhor do que o presidente da AGERT, Alexandre, para falar com a gente o que se espera para a mídia de amanhã. É verdade, nós como veículos de comunicação tradicionais das emissoras de rádio e televisão, as quais eu represento pela AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV, tivemos a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho do que outras
autoridades no assunto pensam. Nós temos emissoras no nosso estado que, inclusive nessa data específica, fizeram 88 anos de vida. Então, uma emissora tradicionalíssima, assim como muitas do nosso mercado. Nós temos emissoras de rádio, emissoras de televisão, nós temos jornais centenários, temos veículos muito tradicionais que vivem num novo momento de interatividade, um momento onde o espectador, o leitor, o ouvinte não é mais não recebe apenas informações, ele interage, ele contribui, ele participa, e esses desafios foram debatidos hoje de maneira muito adequada por pessoas de alta qualificação, como a nova presidente da Associação Latino-Americana de Publicidade, das agências de publicidade, a nossa querida Selva Andreoli. Também tivemos o diretor executivo do SBT, Luiz Cruz, falando sobre justamente esse novo momento onde as redes sociais convivem harmonicamente e até talvez contribuam para o resultado da televisão aberta. Tivemos também a diretora do grupo de mídia, Patrícia Angeletti, que pôde mostrar o papel do profissional de mídia nesse contexto todo, um papel extremamente novo que a academia tem muito também para contribuir, justamente por colocar no mercado profissionais mais preparados a estarem prontos a aproveitarem justamente cada oportunidade que essas novas possibilidades que a internet, que as redes sociais, que a interatividade como um todo proporciona. Também tivemos o André Braga, também diretor da Elemídia, que mostrou que Media Out of Home também mostra, justamente até por ser uma mídia nova, é um exemplo vivo de que novas mídias estão presentes e nem por isso as tradicionais deixam de perder significância, deixam de perder relevância. Na verdade, muitas vezes elas ampliam a sua participação, como nós temos visto a audiência das emissoras de rádio crescendo permanentemente, a circulação dos jornais impressos também crescendo, a audiência de televisão também crescendo, ou seja, tudo isso só tem contribuído para uma convergência e um convívio ainda melhor da comunicação no nosso estado, no nosso país e, sem dúvida, no mundo. Todas trabalhando juntas, unidas, por uma mídia sempre de qualidade, né, Alexandre? Isso eu acho que também é importante ressaltar, porque o que determina o sucesso de um veículo de comunicação é basicamente a sua aceitação pelo seu público-alvo. Nós temos certeza de que um conteúdo bem elaborado, com um target bem definido, o veículo de comunicação tendo destaque, vida longa ele terá, como é o exemplo dessas emissoras de rádio, TV e jornais que há muitos anos, alguns até por mais de um século, trabalham no mercado publicitário, disputando sua fatia, disputando a atenção dos seus consumidores, dos seus leitores e, sem sombra de dúvida, gerando resultado para aqueles que investem nesses veículos e esperam resultados nos seus negócios, nas suas vidas. E mais uma palestra e mais um painel no dia de hoje. Nós tivemos um tema debatido como mídia de hoje e amanhã. Está aqui para conversar conosco a Patrícia, que é uma das profissionais da área. Tudo bem, Patrícia? Fala um pouquinho desse tema que tu foi debatedora. É um tema muito complexo, né? Porque hoje a atividade de mídia ela está inteiramente ligada a esses novos meios de comunicação e a integração com os meios de comunicação tradicional. Então é um desafio muito grande para o profissional de mídia, que precisa ter muito conhecimento técnico, precisa aliar isso a outros conhecimentos de outras áreas, para poder fazer uma correta relação e saber qual que é a melhor estratégia para ser recomendada para o seu cliente. Como é que tu vê essa relação com o mercado no dia de hoje, né? É uma relação complexa, é uma relação que ela exige muito trabalho, é uma relação que ela exige trabalhar muito com outras áreas para a gente poder, de certa forma, levar a melhor estratégia para a recomendação do nosso cliente. Ok, obrigado, Patrícia. Então, da cobertura do 19º Festival Mundial de Publicidade de Gramado, Jonas Soares. A seguir, você vai ver uma entrevista especial com uma colecionadora que sabe tudo sobre a história da propaganda. Inova Mundi, um mundo para inovar seu conhecimento. Feira de iniciação à pesquisa, feira de iniciação científica e seminário de pós-graduação. Venha apresentar e conhecer os avanços científicos, tecnológicos e inovadores feitos pelos alunos da Fevale e de outras instituições de ensino, nacionais e internacionais. Inscrições de trabalhos de 10 de junho a 2 de agosto. Universidade Fevale, conhecimento para inovar o mundo. A tecnologia esteve muito presente, mas também teve espaço para a história. Áurea é colecionadora da memória da propaganda. Ela trouxe parte do seu acervo para dividir com as novas gerações. Eu tinha esse material que eu digo, bom, agora
aí criei, junto com alguns publicitários, a memória da propaganda. Então, em vez, aí a pessoa ainda disse assim, não, tem que ser um elefante. Olha, me chamaram de elefante porque o elefante, a maior memória é o elefante. E aí a agência criou para mim essa logomarca, e é da memória da propaganda, e criamos a associação. Então, isso lá no Rio ainda, né? São 22 anos já que eu estou nesse projeto. E dentro desse projeto, desse trabalho que vocês tiveram em reunir um acervo, né? Hoje a senhora está comercializando, quem tiver o interesse de poder visualizar. Alguma coisa, algum projeto, porque o acervo, no acervo eu tenho biblioteca, coleções de livros, PN, Publicidade e Negócio, que era uma revista feita na década de 40 pelo Genival Rabelo, que trabalhava com o Chateaubriand, que ele era assessor do Chateaubriand, e ele criou essa revista Publicidade e Negócio desde 1940, eu tenho. Então, a biblioteca muito rica. Aí, como eu estava muito voltada, sempre com esse negócio do clube de criação, de ser, né, xereta, curiosa, até brincando, né, o acervo começou a ficar muito grande. E aí eu digo, então além da biblioteca, além da videoteca, filmoteca, eu tenho rolos e mais rolos. E aí aconteceu uma coisa, que em 92, quando o Collor deixou todo mundo sem dinheiro, muitas produtoras fecharam. Aí chegavam para mim e diziam, olha, a gente tem um material lá, tu quer? Vai lá buscar. Lá eu pegava uma pessoa, botava, entupia a Kombi de negativos, sua imagem. Então, hoje é o maior acervo da história da propaganda no Brasil. O Cláudio Ramos, que é diretor internacional de uma empresa de animação, também veio trazer o seu conteúdo aqui no Festival Mundial de Publicidade. Cláudio, como é que foi participar aí dessa palestra, desse painel? Foi ótimo, foi uma troca muito boa. A gente conversou sobre cinema, sobre emoção e sobre licenciamento. Foi uma experiência muito boa, muito positiva. E linkar esses assuntos, como é que foi isso? Olha, hoje com a tecnologia mudando tão rápido, é fácil, né? Tudo é fonte de conteúdo, né? E cinema não é mais cinema. Quando eu estou falando de cinema, cinema é televisão, cinema é computador, cinema é o seu tablet, é o seu celular, tudo vem dali, né? A gente está falando de conteúdo, foi muito legal. E o público recebeu, fez bastante perguntas, como é que foi? O público foi super receptivo, fez ótimas perguntas. É claro que o tempo é curto, a gente gostaria de alongar mais e falar mais sobre esse processo de extrair uma ideia da tela e transformar ela num produto que a gente pode segurar nas mãos. Já que tu é um expert no assunto, então eu vou te perguntar. A animação não é para um público determinado, não é só para o público infantil, bem pelo contrário, os adultos estão cada vez mais apaixonados. É verdade, é verdade. E a animação é feita para a família inteira e se você observar os filmes, eles sempre tem uma piada ou outra que só os adultos entendem. Simpsons é um exemplo também. É um exemplo, Então é legal essa penetração que a animação tem no mundo hoje, né? Tá certo. Belo trabalho, então, Cláudio. Muito obrigada. Obrigado a você. Tá certo. E a gente continua na cobertura do 19º Festival Mundial de Publicidade. Um dos painelistas foi Alexandre Lucas, diretor da Bossa Nova Filmes. Então, Alexandre, qual foi o tema da tua palestra? O tema do nosso painel foi Imigrantes da Emoção. E eu acho que eu fui escolhido porque eu sou gaúcho, né? Fui morar em Londres, depois me mudei para São Paulo. Ou seja, geograficamente eu já sou um migrante e emocionalmente também. Eu comecei minha carreira como redator e aí fui crescendo dentro das agências, virei diretor de criação, cheguei à vice-presidência de criação, mudei várias vezes de agência, tentei abrir uma agência que não deu certo e como eu disse na palestra, isso foi um aprendizado incrível porque, e a gente falou muito disso, a vida não é feita só de colinas, existem os vales também. Como bem disse o Calage, eu acredito nisso, o erro constrói o próximo acerto. Errar é inevitável. Então, e como nós falamos aqui também, erre rápido e logo, para que tu possa começar de novo, um novo desafio, uma nova história.